Olá, eu me chamo Eduardo, tenho 30 anos de idade, exerço a profissão de detector de metais e ouro, pois eu viajo pelo esse Brasil inteiro, de estado a estado, de município a município, explorando inúmeros e diversos solos. Então foi no ano de 2024 que viajei para o estado do Rio Grande do Sul. Ingressei para uma pequena cidade do interior chamada São Pedro. E de lá segui rumo a uma zona rural que ficava bem afastado da cidade de São Pedro. Ao chegar lá, logo fiquei hospedado numa pequena pousada, naquele lindo lugar, repleto de muitas árvores e riachos. E no outro dia, pela manhã, de imediato, logo comecei a iniciar o meu trabalho e me direcionei a locais que havia patrimônios muito antigos e abandonados, e comecei a executar meu trabalho, explorando aquele solo sem parar. E naquela manhã, explorando aquele solo, quando me dei por conta, estava em frente de uma velha casa abandonada. E naquele momento, o meu aparelho começou a encontrar algo. E de imediato, com a pá, eu comecei a escavar. Uma certa profundidade, eu encontrei um lindo pingente, que era todo de ouro, e que, por sinal, era um objeto muito antigo, muito valioso. Após ter encontrado aquele objeto, logo me retirei daquele local e me dirigi à pousada onde eu estava hospedado. E ao chegar àquela pousada, logo a noite chegou. Era uma noite de sexta-feira e sempre era realizado um baile próximo daquela pousada que eu estava hospedado. Naquela noite mesmo de sexta-feira, muito alegre, entusiasmado, em relação de haver encontrado aquele objeto, eu fui para aquele baile para comemorar e festejar. E aquele baile estava ótimo, pois havia mulheres, uma mais bonita do que a outra. Então, próximo das 23 horas, entrou uma linda moça que chamou a atenção de todos que estavam naquele baile. Todos os homens iam em direção a ela para convidá-la para dançar, pois ela rejeitava a todos e ficava com a atenção toda prendida a mim. Embora as outras mulheres também eram muito lindas, pois aquela era a mais linda que todas que estavam naquele baile. Ela possuía cabelos negros e longos e vestia um lindo vestido branco. Naquela hora, sem pensar em duas vezes, logo fui em direção a ela e convidei-la para dançar. E ela logo de imediato, naquele momento, aceitou. Após dançar algumas músicas, eu e ela estávamos calados. Foi quando ela falou: "Ei, rapaz, estamos dançando há algum tempo, mas você não falou seu nome." Então eu falei: "Desculpa, moça, pois eu me chamo Eduardo. E o seu nome?" E ela falou: "Eu me chamo Maristela." Ao passar de algumas horas dançando no baile com aquela moça, foi quando ela falou: "Por favor,
Tenho que ir embora. Tem a possibilidade de você me levar até um certo ponto da minha casa? Tenho que chegar na minha casa antes da meia-noite, pois eu moro num lugar bem longe daqui e bem isolado. Então, naquele momento, eu falei que sim, que seria uma honra de levar ela até um certo ponto da sua casa. Então, saímos do baile e começamos a seguir rumo à casa dela. Isso já era próximo da meia-noite. Naquela noite, seguindo junto com aquela moça, eu comecei a perceber que estávamos em direção a um lugar isolado e mais afastado. E era a direção daquele local onde eu estava fazendo um trabalho com o aparelho. Caminhando algum tempo, logo cheguemos próximo daquela velha casa abandonada. Foi quando ela parou e falou: "Rapaz, eu tenho algo a lhe pedir, algo que me pertence, que está com você." Então, naquele momento, confesso que fiquei sem entender o que aquela moça estava falando. E ela seguia a falar: "Você encontrou algo que me pertence, sobre as minhas terras. Você encontrou um pingente todo de ouro. É algo que me pertence. Estava lá guardado por muito tempo. Pois você não devia ter desenterrado aquele pingente. Não deveria ter tirado daquele lugar, daquele solo. Pois peço, com todo o respeito e com toda a sua compreensão, que entregue aquele pingente. É um valor sentimental. É algo da minha família que me pertence." Naquele momento eu falei que não estava com o pingente ali, mas sim na pousada onde eu estava hospedado. Então ela falou: "Amanhã, antes do sol se pôr, você vem aqui e largue o pingente aonde..." Sem entender toda aquela situação, eu fui embora rapidamente, retornando de volta para a pousada que eu estava hospedado. E naquela noite eu não conseguia dormir a noite inteira. Ficava pensando o que estava acontecendo. Era algo que não dava para compreender. Após ter amanhecido, eu fiquei horas por horas sem trabalhar, dentro do quarto daquela pousada. Então, quando chegou a tarde, comecei a me dirigir rumo àquele local, carregando aquele pingente de ouro. E carregando o mapa, caminhando pelo longo trecho naquela zona isolada, logo cheguei até a frente daquela velha casa abandonada. E comecei a escavar no mesmo local que eu havia encontrado. Então logo enterrei aquele pingente no mesmo local. O sol já estava quase se pondo, mas eu decidi entrar dentro daquela velha casa abandonada, para novamente falar com aquela moça. Ao sol começar a se pôr, eu já estava dentro daquela velha casa abandonada, mas o que eu notava é que não havia ninguém naquele local. Foi quando eu comecei a escutar barulhos. Era som de passos de alguém que estivesse caminhando lá dentro. Foi quando, num momento, comecei a escutar muitas risadas. Então, em frações de segundo, algo muito assustador aconteceu comigo. Foi quando aquela moça apareceu flutuando sobre a minha frente. Mas ela não estava no seu estado físico, sim no estado espiritual, pois aquela moça era uma fantasma. Então, naquele momento, sem pensar duas vezes, eu logo comecei a sair de dentro daquela velha casa abandonada, correndo sem parar. Correndo algum tempo, sob a escuridão, naquela estrada, daquele lugar tão isolado, finalmente cheguei até a pousada que eu estava hospedado. Pois a dona da pousada perguntou o que houve comigo, pois eu estava em estado de pânico. Eu não conseguia nem falar.
Naquele momento, ela foi até a sua cozinha e trouxe um copo de água gelado com açúcar. Então eu comecei a contar toda a história para a dona da pousada. E a dona da pousada, como já morava há muito tempo naquele local, ela começou a me falar que muitos anos e muitos anos havia uma família que morava naquela velha casa abandonada. Após o marido saber que foi traído, ele veio a matar a esposa. Enterrou aquele pingente de ouro que ela havia ganhado do seu amante. E foi assim que a alma daquela moça ficou aprisionada naquela velha casa abandonada. Pois se alguém retirar aquele pingente de ouro daquele sol, e se alguém tirar aquele pingente de ouro daquele solo, não vai ser perseguido só pela moça, mas sim pelo seu amante e pelo seu marido, que também estão aprisionados naquela velha casa abandonada, pois estão amaldiçoados, estão destinados a ficar ali por eternidades. Pois eu, que nunca acreditei em nada de fantasmas e coisa do tipo, após ter acontecido aquela experiência sobrenatural comigo, eu afirmo a vocês que passei a acreditar. E revelo a vocês todos que estão acompanhando esse relato que fantasmas, o sobrenatural existe. E esse é o meu relato, o relato de Eduardo, a moça do vestido branco.